Olá, amigo e amiga cartoleira. Eu sou o Rubem Filho, você está no Cartola Sem Demora e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre time principal, rodada de número 2, a segunda rodada do Cartola FC temporada 2021. Então vem comigo, assista esse vídeo até o final, mas antes não deixe de se inscrever, deixar seu like e também o seu comentário, porque isso ajuda muito a gente estar trazendo conteúdos especialmente para você de forma gratuita. Então é isso, sem mais demora, vem comigo e vem imitar. Então, meus amigos e minhas amigas cartoleiras, já estamos aqui na tela principal do aplicativo do Cartola e eu digo uma coisa para vocês, que rodada zicada. Nosso time principal fez 37,85 e a gente conseguiu perder 5,2 cartoletas, o que foi uma tragédia. A gente nunca começou tão mal assim um Cartola na vida. Mas é o que eu sempre falo, é o que eu trouxe aqui para vocês nas nossas dicas. Quem não assistiu e quem não viu, clique aqui no card, que depois de uma zicada sempre vem uma mitada. O importante é a gente manter o foco, porque a gente ainda está na primeira rodada e tem muita rodada aí pela frente e a gente tem tudo para ir muito bem, porque a gente já conhece a fórmula e a fórmula é uma só, é manter o foco e se concentrar que daqui para frente a gente vai deslanchar. Vou clicar aqui rapidamente em revisar para a gente estar escalando o nosso time para essa rodada. Então, meus amigos e minhas amigas cartoleiras, vamos dar início aqui à nossa escalação e para essa rodada, para a gente fazer isso, a gente tem que saber que essa rodada obedece dois critérios fundamentais. O primeiro é apostar naqueles jogadores que mais valorizaram na rodada número 1 e o segundo é avaliar aquele confronto que esse atleta tem na rodada de número 2 para ver se ele pode estar indo bem de novo, estar valorizando, mantendo a média lá em cima. Partindo disso, a gente vai começar aqui pelo gol. Vamos lá para os nossos goleiros. Está filtrado aqui pelos mais desvalorizados e aqui estão os principais goleiros a nível de valorização para essa rodada. Fernando Miguel pode ficar negativo, que valoriza. Thiago Volpe, a mesma coisa. Matheus Klaus, que desses goleiros é o goleiro que custa menos, 7,66 e valorizou muito, 5,66. De olho nele, boa opção para a rodada. Além ainda do Santos e do Marcos Felipe. Mas a gente vai ficar aqui com o Jailson, porque o Jailson é um jogador estreante, é verdade, mas o Jailson precisa apenas de 4 ou 5 para ele estar valorizando, e o Jailson tem um jogo muito confortável em casa contra a Chapecoense. Então, nesse critério aí, o Jailson pode estar se dando bem e a gente está indo com ele para o nosso gol. Vamos então agora para a nossa zaga, e chegando aqui na nossa zaga, os principais zagueiros para essa rodada são Fabrício Bruno, que pode até ficar negativo, porém o Fabrício Bruno custa 12,32, valorizou muito e o preço dele subiu também. Além deles, a gente ainda tem aqui o Miranda muito forte, o Miranda que fez 7,40 na última rodada, foi bem. E além deles, a gente ainda tem aqui a dupla do Atlético Goianiense, que também estão muito valorizados e precisam de pouco para estar indo bem. Mas o nosso primeiro zagueiro vai ser aqui o Léo Ortiz, principalmente por causa do preço, 6,96. Tem um confronto em casa, um confronto meio chato com o Bahia, porém todo mundo sabe que o Léo Ortiz não precisa manter o SG para estar indo bem na partida. Subindo aqui, a gente tem ainda aqui o Lucas Claro muito forte para essa rodada, porém o Lucas Claro custa 11,28 cartoletas, o que é um preço muito alto. Mas você, meu amigo cartoleiro, se tiver cartoletas, se você valorizou bem na primeira rodada, pode estar indo aí com o Lucas Claro. Ele tem um dos melhores confrontos na rodada, eles enfrentam aí o Cuiabá em casa. Mas a gente vai ficar aqui com o companheiro do Lucas Claro, um estreante, que é o Manuel. O Manuel, que a gente espera que ele mantenha o SG e ele pontue bem para ele estar começando a valorizar bem também. Chegando aqui nas nossas laterais, a gente tem boas opções aqui, como o Igor Kairos, valorizou muito e pontuou muito, fez 6 ou 7 desarmes, muito bom. Além dele, a gente tem o Léo e o Luan Cândido. Analisar só o confronto deles na rodada, sem falar na dupla do Atlético Goianiense, Dudu e Natanael.
A gente pode destacar ainda o Igor Vinícius, forte para a rodada, assim como o Aderlan, só que o Aderlan custa muito caro, 10,72. Outra boa opção aqui, Kelvin, o Kelvin que valorizou e custa baratinho, 4,94 apenas. Tem um jogo bom, apesar de ser fora de casa, onde a zaga do Furacão é muito forte e eles podem estar mantendo o SG. Mas o nosso primeiro lateral vai ser aqui o Egídio que tem um confronto contra o Cuiabá em casa, e o Egídio tem tudo para estar se saindo muito bem. Além do Egídio, a gente vai fechar aqui a nossa lateral com Victor Luiz. O Victor Luiz valorizou pouco, é verdade, 0,01, mas a gente vai ficar com ele baseado aqui no confronto entre Palmeiras e Chapecoense, onde o Victor Luiz pode estar indo muito bem. Chegando aqui no nosso meio de campo, a gente vai ter a nossa primeira unanimidade aqui na rodada, que é o Lucas Evangelista. Eu particularmente acho que o Lucas Evangelista deve estar aí no time de quase todo o cartoleiro. Então vai ser a nossa primeira opção, o Lucas Evangelista, que pode até ficar negativo, que ele vai valorizar. Outras boas opções aqui, seguindo esse mesmo critério, Tassiano que foi o jogador que mais pontuou, mas tem um jogo meio encardido fora de casa. Além dele, a gente tem o Wesley, muito bom jogo aí para o Wesley conhecido nosso lá do tempo do Ceará, e o Wesley também pode ficar negativo, que ele vai estar valorizando. Subindo aqui, a gente tem o Ramires. Quem não tiver cartoletas para escalar o Lucas Evangelista, escala aí o substituto do Claudinho Ramires, que valorizou bem também, 2,47, e pode ser uma boa opção para essa rodada e custa apenas 6,47. E subindo aqui, a gente tem aqui essa dupla que a gente tem que ficar de olho, tem que estar no nosso radar, Ederson e João Paulo. Ambos fizeram uma ótima primeira rodada. O Ederson, que desarmou, fez 6 desarmes. O João Paulo, que deu assistência. O João Paulo, inclusive, fez gol na Copa do Brasil. Então, são 2 jogadores que a gente tem que estar de olho, porque são jogadores muito bons e tendem a ser muito cartoleiros. Mas a nossa segunda opção aqui no meio de campo tem aqui o Gabriel Teixeira. O Gabriel Teixeira, que valorizou 1,39, custa baratinho, 4,39, e tem um jogo bom em casa. Está aqui como meia no Cartola, mas é o segundo atacante ali do Fluminense e tem tudo para estar se saindo bem nessa rodada. E a gente vai fechar aqui com o Gabriel Teixeira. Assim, sobra uma vaga, e aí eu pergunto para vocês. A gente pode apostar em jogadores desvalorizados? E a resposta é depende. Se você quiser arriscar e não pensar em cartoletas, só pensar no jogo, e você pode estar indo aqui com ele, o Nenê, que foi o jogador que mais desvalorizou na rodada, menos 6,57, e custa agora 5,43, mas tem um jogo, preste bem atenção nisso, tem um jogo muito bom em casa, confortável. O Nenê, que é batedor de pênalti, batedor de falta, batedor de escanteio, bate tudo no Fluminense e pode estar se saindo bem, marcando seus 8, 10 pontos e pontuando bem, consequentemente valorizando. Outro exemplo nessa mesma condição é aqui o Rafael Veiga. O Rafael Veiga, que desvalorizou menos 2,47. A diferença do Rafael Veiga é que ele custa 12,53, mas tem um jogo muito favorável em casa contra a Chapecoense e o Rafael Veiga tem tudo para sair bem. A gente vai ficar com o jogador pensando em valorização, que é ele aqui, o Ale que é baratinho, custa apenas 3,06, e a gente vai estar fechando o nosso meio de campo com ele. Então vamos partir agora para o nosso ataque, e aqui no nosso ataque a gente também tem uma unanimidade que eu acredito que vai estar no time de todo mundo, que é aqui o Caio Paulista. O Caio Paulista valorizou bem, 5,35, custa razoavelmente bem, 8,35, e tem um confronto favorável contra o Cuiabá em casa. Então obedece todos os critérios aí e tem que estar no nosso time, porque a gente não pode ficar de fora. Além dele, a gente tem aqui o Elinho, que é o principal jogador do ataque aí, pensando na valorização, pensando em seguir a cartilha para essa segunda rodada. O Elinho, que pontuou 15 e pode até ficar negativo, que ele vai estar valorizando de novo. A gente ainda tem aqui o Matheus Peixoto, de olho nele. Matheus Peixoto, que valorizou 6,72. Qualquer coisa que ele fizer nesse jogo contra o Furacão,
jogo em casa favorável, ele vai estar valorizando de novo. A gente tem ainda aqui o Hulk que apesar de estar custando 17,68 e ter um jogo fora de casa, precisa de pouco para estar valorizando de novo, porque ele foi muito bem na primeira rodada. Vai ser a nossa segunda escolha, porque o Hulk está entre aí os jogadores mais escalados, acho que é o quinto ou quarto mais escalado dessa rodada, e a gente também não pode ficar de fora sem escalar ele. Resta agora a última vaga e a gente tem que avaliar a nossa estratégia para essa rodada. Ou a gente vai apostar num jogador desvalorizado, como o Marinho que tem um jogo em casa bom para ele estar pontuando bem. O Marinho que precisa, acho que 10 para valorizar. Mas se você tem cartoleta, se você valorizou 115, 120 cartoletas e quer arriscar, o Marinho é uma ótima opção para você estar arriscando em jogador desvalorizado, porque tem um jogo em casa muito bom, principalmente se ele enfrentar o Ceará com o time reserva. Outra aqui, o Rony que desvalorizou menos 2,46, é o jogador mais escalado da rodada e um dos capitães mais escalado também. Então, de olho no Rony, apesar dele estar desvalorizado, ele tem tudo para ir bem, porque tem uma partida muito boa em casa contra a Chapecoense. Ou vocês querem seguir a cartilha, querem seguir aqui todos os trâmites, querem valorizar nessa segunda rodada, vocês podem estar indo aqui com o Elinho, porque o Elinho, mesmo ficando negativo, ele valoriza, tem um jogo bom em casa confortável. Ou aqui com o Matheus Peixoto, a mesma coisa, tudo que o Matheus Peixoto fizer nesse jogo, ele vai estar valorizando. E a gente vai com o Rony pelo jogo que ele tem em casa, vai ser um dos poucos jogadores que a gente vai escalar no nosso time, pensando em pontuação, pensando em ele ir bem. Rapidamente aqui vamos escalar o nosso técnico, e o nosso técnico vai ser aqui o Fernando Diniz, que tem um jogo bom em casa, e o Fernando Diniz tem tudo para estar valorizando. Assim, vamos clicar aqui na posição de escalação, e o nosso time vai com o Jailson, Egídio e Victor Luiz nas laterais, Léo Ortiz e Manuel, a nossa dupla de zaga, nosso meio de campo formado por Lucas Evangelista, Gabriel Teixeira e Ale, o nosso ataque com Hulk, Rony de capitão e Caio Paulista. Técnico, Fernando Diniz. Além ainda, nosso banco de reserva com Júlio César, Kelvin, Luan, Jadson e Felipe Azevedo. Esse foi o nosso time que custou 93,16 cartoletas, e a gente pensa em estar indo bem e valorizando bem também. Então é isso, meu amigo e minha amiga cartoleira, espero que vocês tenham gostado. Aproveita para seguir a gente aí nas nossas redes sociais, @cartola sem demora, o nosso Instagram, que lá a gente vai estar postando o nosso time principal 1 hora antes de fechar o mercado. E se tiver alguma alteração, é lá que você vai encontrar. Além disso, segue a gente também aí no nosso grupo de Telegram gratuito, o link está aí na descrição do nosso vídeo. Então é isso, sem mais demora, vem comigo e vem imitar.